Bem, mais um Vale em Pauta, hoje também com a presença, como sempre, do William, da Ilustrativa, e do Hildo, na parte técnica. Um Vale em Pauta que cada dia mais gente elogiando, falando que muita coisa interessante sai. E hoje, nosso convidado é o Daniel Ferreira, do Notícias do Vale, uma pessoa realmente que a história da imprensa escrita no Vale do Ribeira passa necessariamente pelo Daniel. William. É isso aí, doutor. Um grande podcast hoje com uma grande personalidade, já agradecendo Hildo por toda a parte técnica e de fato estamos aqui com uma personalidade que contribuiu e ainda contribui muito para a nossa imprensa, né? Todos conhecem aí o jornal Notícias do Vale, mas ele não para por aí não, né? Ele é apicultor, ele corre, tem toda uma história dentro da música e a gente pretende passar por todas essas searas. E lembrando que nosso podcast é um apoio da Agência Ilustrativa e também apoio da Rádio 99 FM. Daniel, seja muito bem-vindo e eu sempre gosto daquela pergunta. Suas primeiras lembranças sobre o Vale do Ribeira. Minhas primeiras lembranças do Vale foi quando eu comecei a fazer jornal aqui. Quando eu vim para o Vale do Ribeira, eu trouxe gráfica para Miracatu, entendeu? Estava em São Paulo, mudei para o Vale em 75. Só fazer um adendo aí que, para quem não sabe, o Daniel é nascido em São Vicente, tá, pessoal? 1946, Daniel é de São Vicente, Baixada Santista, mas acho que hoje o amor pelo Vale é equivalente à terra natal. Eu sou considerado já Vale Ribeirense. Inclusive, eu tenho 3 títulos de cidadão na região, né? Perfeito. 3 cidades aí que me Registro 2011, né? Miracatu 2016 e também Juqueá 2016. Exatamente, são 3 títulos. Perfeito. Daniel, vamos começar o seguinte, como é que começou a sua vida lá em São Vicente? A minha vida começou... Eu era garoto, cheguei a ser servente de pedreiro do meu tio, com 10, 11 anos. Vendi laranja em porta de fábrica, na porta da Vidrobras. Eu tinha um carrinho de fruta, vendia laranja descascada para os empregados. Vendi pipa na praia, fiz carreto em feira, entendeu? E com 13 anos de idade eu arrumei a vaga no São Vicente Jornal, entrei como office boy, o jornal da cidade, que era famoso na época, né? Entrei como office boy. Nesse jornal era gráfica também, tinha uma loja de produtos artesanais na frente do jornal, né? O prédio do jornal. A gráfica do jornal era no fundo dessa loja. E às vezes eu fazia bico até na loja, ajudar a fazer pacotes de presentes, essas coisas todas, né? E na gráfica eu aprendi. Entrei varrendo a oficina de jornal e depois fui aprendendo a trabalhar nos maquinários. Aprendi até parte mecânica, inclusive. E quando eu completei meus 18 anos... Eu tinha vaga na imprensa, no Diário de Santos. Aí eu consegui uma vaga fui trabalhar no Diário de Santos como linotipista. E fazia bico fim de semana na tribuna, como linotipista, entendeu? Quando fechou o Diário de Santos, quando estava para fechar, meus colegas já estavam arrumando vaga nas gráficas e jornais de São Paulo. Então, alguns foram para o Diário do Grande ABC e tal. E eu arrumei vaga na gráfica da Folha de São Paulo, onde fazia os impressos de... Isso por volta de mais ou menos... 1960 e alguma coisa. Perfeito. Eu não tenho, assim, especificamente. 67, 68, mais ou menos. Fiquei na gráfica da Folha, lá na Barra Funda, fazia, inclusive, a revista... Seleções. Na época era feito lá, entendeu? A gente fazia impressão de folhinhas para Volkswagen, aquelas folhinhas grandes, livros, revistas, ali era a base. E eu, quando fui para trabalhar nessa gráfica da Folha, tinha uma máquina lá com uma tarefa lá que poucos conseguiam desenvolver. E eu fui desafiado a trabalhar nessa máquina e tentar fazer o serviço que estava nela. Que maravilha. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que é interessante, né? Hoje, a minha época, né? Nós fazemos jornal dentro do InDesign, programa,
com toda tranquilidade, né? Justa título e imagem e tal. E você fazia o papel que era o precursor, que era o papel do linotipista, né? Que era Isso, era o fazer toda a composição da diagramação do jornal, Não, que era... era diferente. É diferente. É o seguinte, não era o linotipo só. O linotipo fazia parte das letras. O Daniel vai explicar. O resto era uma máquina chamada tituleira. Era complicado, No linotipo era só composição mecânica, mecânica. para fundir as linhas e formar a chapa para o jornal. O texto ia saindo já de acordo com como você digitava. Era teclado, não era digitação, era linotipia. Digitava, fazia a composição mecânica, ia para a fundição, já saía as linhas já com os textos, uma acoplada com a outra, né, de acordo com a sequência do texto. Né. Que nós estamos falando, essa máquina tinha uma tarefa lá que me desafiou. Eu topei o desafio. Cheguei lá, composição de Bíblia. Que eles faziam a composição de Bíblia ali para impressão para a Sociedade Bíblica do Brasil. E nessa composição tinha muitos manuscritos. Não sei se você já viu Bíblia, debaixo tem um manuscrito, tinha miudinha, números, referências. Né? E o pessoal não se entrosava com aquilo ali. E eu cheguei lá, foi a minha primeira tarefa. Fiquei trabalhando nessa máquina. Eu consegui, porque no São Vicente Jornal eu já fazia tarefas de serviços comerciais, além de composição para jornal, eu também fazia composições de livros técnicos, essa coisa toda. Então, me especializei no assunto e foi a minha sorte. Eu ganhei essa máquina. Fiquei nessa gráfica da Folha até 1970. Quando pensei de sair, porque minha remuneração não era adequada com aquilo que eu fazia, fui para a Editora Abril, fiquei na fila da Editora Abril para tentar uma vaga na Editora Abril. Quando eu estava na fila, chegou um mecânico de linotipo lá da Imprensa Oficial do Estado, bateu nas minhas costas e falou: Daniel, saiu sua vaga na Imprensa Oficial. Dei meia volta na fila e fui lá para a imprensa. Isso já em 70. Isso em 1970. Então deixa eu mostrar aqui a Acho que carteirinha, abril gente. de 1970, né? Eu prometi, deixa eu aproximar bem aqui. Isso aqui é uma relíquia, Tá tá, gente? sucateada. Isso aqui é uma relíquia. Ó a foto dele. Isso aí, aí que era a credencial da Imprensa Oficial do Estado. Pegou aí, né? Ó, essa aqui é uma relíquia, tá vendo? Olha que bacana. Isso aqui é a história sendo E aí, contada. o teste na Imprensa Oficial era uma semana. No primeiro dia, eu peguei uma máquina que batia uma tecla e balançava o teclado todo. Aquelas máquinas da altura velha. Era uma coisa... Máquina velha. Como eu tinha aprendido a trabalhar em Vou fazer uma máquina, perguntinha rapidinho. Imagem. Como é que era pôr imagem no jornal nessa época? imagem tinha que fazer clichê. É tudo clichê. Tudo clichê. É a pergunta que eu tava te fazendo, a questão do logotipo, né? Hoje um logotipo igual esse do Vale em Pauta, Isso aí tinha que fazer um clichêzão Tinha que fazer o clichê. e usar várias vezes ali pra Perfeitamente. fazer E tinha uma o limitação anúncio. de tamanho. Isso. Interessante. Então, aí, onde é que eu parei mesmo? 70 saiu a vaga. Saiu a vaga. Então, como eu aprendi em máquina velha... Datilografia. Não, Não, linotipo. o linotipo. Ah, tá. O linotipo era No São Vicente Jornal. chumbo derretido. Aí, na imprensa oficial, eu peguei uma máquina velha, me deram para teste. Primeiro dia, estou testando a máquina. Ali tinha que fazer, você tinha que fazer composição, tinha um limite né, você era praticamente por produção, puxar várias linhas, né, de texto, né, tinha tantos por hora que você tinha que alcançar o limite, 360 linhas por hora. Né. E eu, no primeiro dia, cheguei mais ou menos perto. Aí o chefe, no dia seguinte, começou a rodear minha máquina. Porque como tinha várias máquinas e vários funcionários, o chefe achou que alguém já estava me ajudando a compor também para juntar ali, para tirar a prova e mostrar que eu fiz. Sim. Entendeu? Aí o chefe começou a me rodear. Aí rodeou daqui, rodeou daqui. No final da tarde, eu fui aprovado no segundo dia. Ah, que beleza. Esse E rapazinho outra, aí tem... o jornal estava em futuro. greve. A greve, o DOPS na porta, entendeu? Meia porta aberta, você tinha que entrar lá e o pessoal tinha paralisado a maioria das máquinas e eu estava lá dentro fazendo Regime testes. militar acontecendo? Regime militar. Tinha muito problema lá de... Era greve. Naquela época, né, eu sei dizer que foi difícil.
Foi uma semana de greve ali, entendeu? O pessoal punha óleo no magazine para as letras não descer, entendeu? Era um boicote mais ou menos, né? Você chegou a pegar alguma época de censura, alguma coisa assim? Não lembro. Não sei. Não lembro. Maravilha. Me conta uma outra coisa. Aí você ficou em São Paulo. Aí quando você resolveu vir para o Vale? Veja bem, eu trabalhei em vários jornais de São Paulo. Fazia bico porque era só 6 horas de expediente. Então eu aproveitava o resto do tempo, entendeu? E com isso eu trabalhei 5 anos na imprensa oficial e 5 anos no Estadão. Fim de semana, na vez de eu folgar, eu ia fazer bico na Folha, para fazer fechamento da Gazeta Esportiva, à tarde, né? Fiz bico em outros jornais. O único jornal que eu não fiz bico em São Paulo acho que foi o jornal jornal Folha Popular. Não, um jornal era no Anhangabaú, eu não lembro agora o nome Notícias do dele. Vale. Notícias populares. Notícias Populares eu trabalhei. Trabalhei no Diário Popular. Popular. Notícias Populares era da Folha. Da Folha. Da Folha. Tinha máquina específica, rotativa específica por Notícias Populares. E cheguei a fazer bico em Diário Comércio e Indústria, Gazeta Mercantil, porque, como eu falei para você, era 6 horas só de expediente, então eu aproveitava. Fazia bico em outras gráficas para fazer Na composição época de era livros comum, viu? técnicos. O pessoal entendeu? trabalhava em vários locais. Enquanto meus Maravilha. colegas saíam do serviço e iam para farra, eu ia fazer bico em outro lugar. Perfeitamente. Entendeu? Perfeitamente. Nunca fiquei parado em São Paulo. Certo. Sempre Sua fase lá, o que te marcou no estado de São Paulo? foi o período que eu trabalhei no melhor jornal que eu sonhava de trabalhar. O mais estruturado, digamos mais assim. estruturado, Estadão e Imprensa Oficial do Estado. Sim, Entendeu? sim. Era meu sonho, eu consegui entrar nos dois. Entendeu? Aí você veio para cá. 75 eu peguei a indenização dos Diário Oficial e do Estadão. Eu já tinha uma grafiqueta no fundo do quintal, entendeu? E peguei o dinheiro da indenização, comprei mais algum maquinário, joguei em cima do caminhão e vim para Miracatu. Quando eu lhe conheci. Foi naquela época. Então, tem uma passagem importante, interessante. Em 75 começaram a chegar os computadores nas redações Foi e por tal. isso que estava sendo dispensado os linotipistas. Você foi um daqueles linotipistas lá que... Eu pedi para sair. Certo. Entendeu? E- Porque, por modéstia à parte, meu trabalho na imprensa oficial tinha destaque. Tanto é que eu estava até falando para o Cristiano, quando compraram 9 máquinas modernas, né, colocaram lá um cercado lá, e quem ficou incumbido de testar essas máquinas, inclusive, foi eu. Entendeu? Devido ao meu trabalho, que era limpo. Tal. Tanto é que essa carteira de funcional eu ganhei pelo mérito que eu tive lá dentro, não foi? Porque normalmente eles recolhem. Falou, isso aqui você leva de lembrança. Você foi um funcionário. Eu fazia parte ali, inclusive, da parte social da imprensa, entendeu? Eu organizava as festas de Natal, essas coisas todas, era eu que fazia. Certo. Essa mudança de chavinha, talvez, foi o gatilho para pensar na sua própria gráfica, Sim, sim. para pensar no seu próprio negócio. O né? linotipo era muito caro. Eram todos importados as máquinas. Hoje, eu As estava matrizes, conversando com o inclusive. Daniel, hoje foi vendido tudo como sucata. A juventude não sabe o que é linotipo, nunca viu. Não ficou nada para museu, alguma coisa assim, para Rapaz, conhecimento? é uma história meio delicada. Eu emprestei meu maquinário todo para um colega meu que trabalhou, inclusive, nos jornais comigo, Déi de Santos. Aí ele veio para Cajati e montou uma gráfica, montou um jornalzinho em Cajati. E como eu estava passando meu jornal para Offset, minhas máquinas eram todo sistema tipográfico, eu peguei e emprestei para ele usar, para ele fazer o jornalzinho lá. Ele era linotipista também, entendeu? Ele usou um certo tempo lá, vendeu para o Ferroviário as máquinas, sem me avisar, sem nada. E essas máquinas, eu ia utilizar, caso ele me devolvesse, né, quando chegasse, não quisesse mais, eu ia montar um museu de imprensa. Olha, legal. Aqui no Vale do Ribeira. Interessante, interessante. Entendeu? O linotipo ia deixar montado, funcionando, para mostrar como é que funcionava o jornal antigamente. Geração nova, viu como era difícil fazer jornal. É. Era complicado, era artesanal. Hoje o negócio. cara faz sozinho, né? Mas antigamente... Os títulos, a gente fazia composição mecânica na máquina. Os títulos eram fora da máquina. Tinha as caixas com os tipos lá. Tinha as caixas. Por causa dos tipos grandes, né? A gente fazia as montagens ali. Maravilha. Entendeu? E essa mudança de chave também, de você sair da capital, vir para o Vale do Ribeira,
Você deu como uma espécie de mudança de ares mesmo, né? Tentar de repente um novo horizonte aí, né? Algo te seduziu aqui no Vale do Ribeira ou... Olha, eu vim para cá e aceitei, inclusive, um desafio, porque o grupo aqui era fechadinho, ninguém dava espaço para ninguém. Se eu não tivesse experiência no que eu fazia, entendeu? Eu ia ter que voltar para São Paulo. A minha sorte é que eu aprendi tudo um pouco. Tudo, dentro de referência se referindo à gráfica e jornal, eu aprendi tudo. O seu relacionamento com o Miracatu teve algo em especial, não? Teve. Eu, inclusive, eu fazia eventos lá. Antes de eu sair de Miracatu, eu saí de Miracatu em novembro de 75, de 92. Em julho, eu fiz eu trouxe para Miracatu a eliminatória do concurso de fanfarras e bandas do Estado, coisa inédita na região. Interessante. Entendeu? Interessante. Eu fiquei como coordenador da 4ª região musical, que era abrange Vale do Ribeira, Baixada Santista e Alto Ribeira. Nós tínhamos aqui uma banda que estava em formação, que era a banda de Guape, na época. Entendeu? A Darli e o Moacir, que eram os regentes da banda. E eu, como coordenador da região, eu quis inscrevê-los para o concurso que eu ia fazer. E eles não queriam fazer a inscrição, achando que não estava em condições a banda ainda tal, e eu escrevi na marra. Segurei as fichas de inscrição durante 5 dias. Inscrevi eles na marra. Ou vai, eu faço um barraco aqui. Foram para o evento, se classificaram para a final estadual, perderam para Palmital. Depois dali, acho. Registro já tinha suas bandas, né? Musical 10. Registro, sim, inclusive. Não sei se Musical 10 era necessariamente uma fanfarra, né? Mas existiam algumas lembro. bandas aí que Benevides tocava, né? Lá era Saciorquisson, a orquestra. Sim, a orquestra. Entendeu? E Miracatu, por exemplo, voltando a Miracatu, não tinha nem fanfarra lá. Eu queria uma fanfarra, assim, a toque de caixa, para ter um representante no município. Certo. Entendeu? Essa fanfarra foi hoje. Agora, vamos voltar para o jornal. Primeiro o jornal não foi o Notícias, foi outro. No jornal A Comarca. Aliás, o primeiro jornal foi o Correio do Vale, que eu lancei aqui em Registro. Lancei junto com um sócio do Grupo Empresarial de São Paulo. E esse grupo colocou um elemento junto comigo que, infelizmente, enfiava os pés pelas mãos. E eu não quis que acontecesse comigo o que aconteceu com ele. A gente saía para fazer reportagem nos eventos, aí ele chegava nos coquetéis, enchia o caco de uísque e queria vir dirigindo o carro. Entendeu? Zé Roberto. Aí, conclusão, eu peguei e me afastei. O prédio onde estava alugado para o jornal era do seu Tanaka, em frente ao Bazar Tanaka, lá em cima. Em frente ao Bazar. Entendeu? E eu que assumi ali o pagamento de aluguel do prédio, porque o meu camarada, infelizmente, falar o português claro, é um irresponsável. Então, o seu Tanaka, até antes de morrer, sempre gostou de mim, porque ele achava que eu... Perfeito. Aí o que aconteceu? Eu saí, ele contratou uma outra jornalista para ficar no meu lugar. E foram viajar. Estava ele dentro do carro, a mulher, o filho e uma jornalista que tinha sido contratada. Foram para o evento, acho que Iguape. Na volta, ainda não tinha duplicação da BR, chegou aqui naquele viaduto Dom Garato ali, posto Dom Garato, ele passou da entrada. Aí foi dar ré em cima da ponte. Veio um caminhão por trás e morreu todo mundo queimado no carro. Entendeu? Você se lembra desse detalhe? Pelo amor de Deus. Então você vê do que eu me livrei. Aí o que aconteceu? O jornal Correio do Vale foi passando de mão em mão, passando de mão em mão. Aí caiu na mão de um rapaz lá do Guarujá, que eu não lembro o nome dele agora. Eu cheguei na minha gráfica, inclusive, fazer 15 edições, não, 21 edições para ele, para poder ver se o jornal, né? E eu não podia herdar o jornal, porque deixaram muito pepino para o jornal. Se eu herdasse o jornal, eu ia assumir os pepinos deles. Eu não quis. Aí montei o jornal Comarca, em Miracatu. Comarca ficou de 76, 77 até 82. Tem um item que eu quero abordar, que é referente a essa carteirinha aqui, que é o seu vínculo com a Folha da Baixada, né? Tem 75/76. Logo que eu cheguei, o doutor Coutinho, que era o representante desse jornal aqui na região, entendeu? Passou para mim a representação.
Interessantíssimo. E eu fiquei por um bom tempo, Fora- até fechar esse jornal. Folha da Baixada tinha uma estrutura muito interessante, né? Que eu lembro de Laudo Natel segurando Sim, um mas exemplar era- aqui quando... Só que eles não tinham gráfica. Eles rodavam em era terceirizado, entendeu? Então, que nem eu estava te falando, o jornal Comarca ele começou a crescer. E até 82, eu fiquei com o jornal com o título A Comarca. Porque eu estava querendo resgatar o Correio do Vale. Só que eu fiquei pensando, falei, se eu resgatar o título, eu vou assumir tudo que ficou para trás. Aí o que eu fiz? Na vez de resgatar o Correio do Vale, eu coloquei como Notícias do Vale. Só o do Vale que eu resgatei. E está aí até hoje. Inclusive... Nunca falhou, toda semana. Cheguei a fazer jornal dentro do Hospital São João. É mesmo. O médico achou que eu estava com pneumonia. Me internou lá uma semana de castigo. Salvo engano meu, se não tiver perto, tá por aí. Edição 1950. Não lembro qual foi. Esses dias você lançou 1947, então deve estar por volta de edição 1950, 1951, por aí. Eu sei dizer que eu pedia para minha filha levar o material para mim, elas editaram para mim ver. De dentro do meu quarto, eu fiz a edição do jornal. Samuel me ligava de São Paulo, você quer que a Sueli, jornalista, vá te ajudar? E falei, não precisa não. Edição 1948. Tava quase, hein? Estou com ele aqui, 1948. Eu falei 50 e errei por 2, mas sabia que tava próximo aí. Então, você vê, o compromisso que eu tenho até hoje com o jornal, nunca falhou. Graças a Deus, nunca. Que maravilha. E o legal é que assim, são 43 todo anos, mundo né? que teve contato com o jornal vê o ano de fundação lá, né? Dia tal do mês tal de 1982. 1982, o Notícia do Vale. Eu não Notícias estou do Vale, contando o que perfeito. foi para trás. O Comarca teve ali seu Isso. tempo de existência, depois teve a mudança do nome e você iniciou uma nova Perfeitamente, trajetória ali, Aqui, né? se somar tudo, acho que daria quase 50 anos. Daniel, a situação da imprensa não é aqui. Todo o Brasil Todo ficou o muito Brasil. difícil. O jornal, cidades tinham 5, 6 jornais, hoje não tem nenhum. Aqui o Registro e o Vale tinha também 5 ou 6 jornais, eu me recordo. Hoje ficou você. Eu sou o único hoje, né, que está continuando semanalmente. Pode ter mensal, às vezes. De né? vez em quando as De pessoas vez, soltam. na vez de semanário tem o de vez em quandário, que chama, entendeu? Solta de vez em quando. Época de política, o pessoal lança, essa Isso, coisa toda. A última entendeu? campanha teve gente que lançou o jornal, saiu 3 números e acabou. Eu enfrentei muita concorrência. Teve gente que chegou para mim e falou, olha, você não quer arrendar seu jornal para mim? Eu falei, não. Não quer vender? Eu falei, não quero. Então eu vou montar um para derrubar o seu e o do Sato. Assim mesmo, na minha cara. Entendeu? Eu falei, tudo bem. Cadê os caras? Cada um tombou para um lado, outro tombou para o outro. Eu estou aí, continuo. Saio na rua de cabeça erguida, não devo nada para ninguém, nem para político nenhum também. Nunca fui pedir um tostão sequer para político para ajudar a manter o jornal. Aplico aquilo que eu aprendi, certo? E por aí. Bacana. E nesse tempo todo aí, alguma notícia, alguma manchete que te marcou Rapaz, teve muitas. para sempre? Teve muitas. Fiz muitas reportagens dessa BR, então, Deus me livre. Entendeu? Uma que me marcou, eu estava em Miracatu ainda. Aconteceu uma desova de cadáver ali em Biguá. Ali em Biguá tem um rio que corta a BR, não tem? Tem. Do lado, daqui para lá, lado esquerdo, lá tem Bananal. Então, chegou a polícia na minha porta, porque eu fazia reportagem para a polícia. Eu tirava fotos para ficar de seguro, essas coisas todas. O pessoal da polícia me procurava, né? Polícia científica. E chegou um dia, bateu na minha porta lá em Miracatu, falando que tinha esse problema aí, que o pessoal não estava nem conseguindo chegar perto do cadáver, né? E eu tinha acabado de comer uma peixada, rapaz. Esse aí marcou. Falei, peraí, todo mundo aí falando que o pessoal estava jogando tudo para fora. Eu falei, bom, eu vou para lá, mas minha peixada eu não vou devolver. Eu me recuso. Quando eu cheguei lá, rapaz, desci do carro, o ventinho estava trazendo o cheiro do cadáver. Quanto tempo estava exposto os cadáveres? Rapaz, acho que mais de mês. Imagina. Peguei, na vez de eu ir a favor do Tamanho da vento, experiência. aliás, na vez de eu ir contra o vento, eu dei a volta por trás. Sei. Peguei, aí cheguei lá, o cadáver no chão, todo furado, espetado de faca, os bichos já saindo pelo peito do cara, entendeu? Falei, caramba, e agora, né? Pensei comigo. Aí eu botei o lenço na peixe, puxei a máquina fotográfica, botei, aliás, eu não botei porque o cadáver estava no chão, certo? Eu botei o pé de um lado e o outro pé do outro e o cadáver no meio das minhas pernas.
com a máquina fotográfica, o lenço no nariz, eu fui fotografando, fui fazendo todo o serviço que tinha que fazer e beleza. Fui embora, minha peixada continuou. E aí, o que foi a manchete? O que virou de manchete? No caso aí, veja bem, eu não lembro da manchete. Mas saiu a foto lá Saiu a do foto, cadáver. entendeu? Saiu a foto. Rapaz, eu imagino como que seria impactante, né? Outra coisa que Comprar o marcou. jornal e ver um cadáver na capa. Hoje a gente não vê isso. Antigamente se podia. Hoje o podia politicamente expor. correto complica muita É coisa. verdade. Mas foi o que marcou, para mim foi isso aí. E aí, vendia muito Jornal? na banca quando tinha situação do tipo? Vendia. Vendia? Meu Era- filho, tem a história, meu filho, ele era molecão. Ele pegava a bicicleta todos os fins de semana, eu dava 1000 jornais para ele. Ele saía vendendo esses jornais, rapaz, ele tinha um livrinho. Isso tem uma história boa para você pesquisar com ele, o Xandão, meu filho. Ele cresceu como vendedor. E até hoje ele é capaz de vender sorvete até na Sibéria, cara. Do jeito que ele é um bom vendedor, entendeu? E ele vendia tinha um caderninho de fiado, entendeu? Ele chegava a vender jornal, quando estava saindo outro jornal, ele ainda estava vendendo, ainda não conseguia vender o jornal velho. Rapaz. E com isso, Você jogava 1000 na mão dele? Jogava Quanto custava o jornal nessa época? Na época, acho que era 25 centavos, uma coisa assim. Dava pra tirar um bom dinheirinho aí, né? Eu sei dizer que ele cresceu, né, aprendendo a negociar. Belo ofício. Hoje, super negociante hoje, Uhum. entendeu? Hoje está bem estruturado, graças a Deus, um moleque, Daniel. um moleque exemplar. Vamos contar, agora que você fizesse um apanhado da tua atividade musical e esportista. Vamos começar com a musical. Inclusive Musical. hoje, ele ensaia toda semana um coral de registro. Perfeitamente já inclui pra nós aí a história da escola de samba também. A escola de samba foi Miracatu. Não tinha nada lá, eu juntei lá uma meia dúzia de batuqueiros lá e hoje a escola Nascentes de Miracatu cresceu, entendeu? Interessante. Festa de peão também, eu comecei lá, corrida pedestre, começou tudo lá, depois é que veio para cá, entendeu? Todo ano eu fazia. Os 15 anos que eu Vamos fiquei falar lá. da música primeiro. A música é a seguinte, eu comecei com 13 anos de idade, aprendi música com 13 anos, ganhei um trompete da minha mãe, entendeu? Meu irmão estava aprendendo junto comigo também, aprendi a tocar trombone, e nós ganhamos o instrumento no mesmo dia, entendeu? Quando começamos a tocar. E tenho o trompete até hoje, guardadinho, Olha que beleza. relíquia, aqueles metal antigo, coisa que não tem mais hoje, né? E toquei, inclusive, quando tinha a banda da Escolástica Rosa, muito famosa lá em Santos, era a banda a gente participava dos concursos de bandas lá do Boqueirão de Santos. O único externo que tocava na banda de um colégio interno era eu, entendeu? Banda da Escolástica Rosa. Inclusive, naquela época, a fanfarra daqui do Bradesco, né? Participava lá com a gente nos eventos, né? E na área de música, eu me dediquei muito a coral. Quando era moleque, quando era garoto, não vou falar moleque, era garoto. Eu já, na escola mesmo, participava de Orfeão, fui campeão de Orfeão praticamente, né? Me destacava como solista, né? Aí eu tinha um maestro famoso na Baixada, que era o maestro José Jesus de Azevedo Marques, não sei se você lembra desse nome, que me puxou para o Coral Municipal de São Vicente, entendeu? Aí, quando eu estava no Coral Municipal de São Vicente, teve uma vez um evento lá no Museu do Ipiranga, com referência ao sexo centenário. Teve um coral lá de 400 vozes, entendeu? Piano a 4 mãos, Jamil Maluf, que era o pianista, e eu fui convidado para participar desse coral. Há muito tempo isso aí, entendeu? E dali para frente, participei do Coral Municipal de São Vicente, participei do Coral de Santos uns tempos, e depois fui para São Paulo também, participei do Coral da USP. A USP deve ter uns 4 corais, né? Participei lá também. Aqui no Vale, nós tínhamos um coral bom, que era de Juqueado, o maestro Vação, entendeu? Um grupo só, a gente cantava mais clássico do que, entendeu? E o coral parou depois também, tentamos montar um coral municipal aqui,
às vezes o pessoal frequentava, falhavam muito, entendeu? Até que aí mudou de governo também, o coral parou, entendeu? E hoje eu fui convidado para o coral do Sesc, entendeu? E o que te agrada mais, tocar ou cantar? Eu gosto de cantar. Tocar faz tempo que eu dei uma pausa, né? Já há algum tempo. Estou voltando a ensaiar de novo, do trompete. Mas ainda não estou eu estou mais no coral. Quanto ao coral, também recebi um excelente convite, foi em 2018, no Coral Brasil Believer, entendeu? Que fez o especial de Natal da SBT, entendeu? Coral com 180 vozes, patrocinado pelo Grupo Neymar, entendeu? Nós gravamos no dia 27 ou 28 de novembro, lá no ginásio de Ibirapuera, com a Orquestra Sinfônica do Estado, e aí apresentou na noite de Natal, na SBT, entendeu? Eu tenho tudo, fotografia, tudo aí, gravação do coral, inclusive tudo aí. Vamos falar agora do esporte. Esporte desde garoto que eu jogava futebol, né? Eu sempre joguei de goleiro. Meu pai foi um dos melhores goleiros de São Vicente. Quando meu pai estava para ser contratado pelo Santos, ele aderiu a Evangelho, entendeu? Se tornou crente, né? Ele não foi para o Santos. Entendeu? Minha família toda, inclusive eu participo, nasci e me criei dentro da congregação cristã. A gente tem já essa criação já, né? Então, por isso que a gente evita não consegue errar as coisas. Então deixa eu fazer uma adesão aqui da conversa. Você falou do trompete, eu estudei trompete dentro da congregação em São Paulo. São Paulo. Então tem muita coisa que você está falando aí que eu tô... Você toca ainda? Não toco, mas quando garoto eu toquei bastante. Que bairro, qual igreja lá? Brasilândia. A Vila Brasilândia. Eu toquei no Brás muito tempo ali, central do Brás. Mas frequentei muito o Brás. Aliás, eu morava em São Paulo, né? Bastante, né? Frequentei muito, entendeu? Depois tive uns percalços aí na vida, em termos na trajetória, né? Eu mesmo me afastei da parte musical, né? Como eu dizia, o pé não estava lá dentro, mas o coração estava, entendeu? Então, eu já voltei também, entendeu? Estou praticamente, que nem eu falei para você, estou começando a ensaiar para voltar para a parte musical. Então, eu estudei muito Bona. Eu toquei... Não sei se é sua época, Bona, mas... Bona. Hoje é outro nome, Bona, é outra... Solfejo. Isso. Mas eu sou muito da época do Bona também. Você lembra que o Cesari contou que a harpa dele... Daniel que arrumou, você lembra? Foi, ele citou Daniel, foi mesmo. Essa harpa, perfeitamente, doutor. Essa harpa, antigamente tinha a banda da Volkswagen, certo? Era Paul Bernard, que era o maestro lá, um alemão. E ele tinha a harpa, que era da filha dele, tinha outros objetos também lá, inclusive um gravadorzão, comprei dele na época. Eu comprei essa harpa, deixei na minha sala lá em Miracatu. Aí eu fui tentar tomar aula de harpa, na época era caríssimo. Tentar com o Luiz Bordão lá, né? Tinha um outro arpista que tocava no restaurante argentino lá em São Vicente, também o cara queria R$60 por aula na época, eu falei, para mim não deu. Aí deixei a harpa na minha sala e com o calor, as cordas estourando. Aí o que aconteceu? Peguei, quando eu comecei em Miracatu, eu não comecei o Comarca, comecei um jornalzinho, o Miracatu, só para a cidade. E coloquei o anúncio para vender harpa. O irmão do Cesari viu, eu mostrei para ele. A harpa estava enfeitando a minha sala. Eu pus o anúncio para encher página. Fui obrigado a vender harpa para ele. Que maravilha, deu certo. Deu certo, tá aí. O jornal funcionou, ganhou dinheiro. Funcionou, entendeu? Então, que nem eu estava falando para você, na parte de música, a minha parte está sendo essa. Hoje, participo do Coral do Sesc, foi criado agora recentemente, como eu estava com falta de elementos voz grave, né? Que é raro. Inclusive, né, no especial de Natal, eu fui chefe de naipe porque tinha poucas vozes graves. Seria o quê? O barítono? Barítono. Eu falo, é o baixo, né? Mas a minha voz é gravíssima, né? E eu fiquei como chefe de naipe nesse coral. Esse coral era formado por professores de música, elementos com experiência em grandes corais e maestros. Foi tudo escolhido assim a dedo. Aqui da região, foi escolhido eu e minha patroa, que dá aula no projeto Guri de canto coral, inclusive, em 3 polos. Toledo, Miracatu, honra, né? E Itanhaém, entendeu?
Só. E da Baixada eu convidei meu irmão porque ele participava muito comigo no Coral Municipal de São Vicente. Então fomos em 3 pessoas convidadas para esse coral de São Paulo, Brasil Believe. Que maravilha. Ainda na parte do esporte, você também promoveu a questão do boxe, né? Boxe foi assim, meu irmão que ele dava aula de boxe e nós tivemos uma noitada de boxe em Miracatu, né? No estádio lá com refletores e outra aqui no RBBC. Só que naquela época, né, o doutor não sei se gosta ou não da modalidade, década de 80, ligar a televisão não tinha esse negócio de MMA, octógono, Era né? só boxe. Era boxe, Tempo né? do Éder Joffre, daquela turma que era Então, assim, era um... Luizão. Era algo que estava se tornando muito popular e se tornou, de fato, né? Hoje, o último aí, teve o Celino Popó Freitas, né? Que foi um cara que levou o Brasil mundo afora. O tio do Éder Joffre, quando eu estava aqui em registro, ele apareceu aqui para querer pegar o comercial. Ele era empresário. Zumbano. Ele era empresário do Dadá, Dadá Maravilha. Tá. E aí, ele tinha em São Paulo, ele tinha a seleção paulista de astros de futebol. Acabou me convidando para jogar de goleiro na seleção. Entendi. Entendeu? Eu peguei o lugar do Tobias. Lembra do Tobias que jogou na seleção? Tá. Deixa eu fazer algo que eu tô lembrando que faz anexo à nossa conversa. Um cidadão uma vez me contou que Maguila, quando novo, trabalhou nesse prédio, o primeiro que foi construído em Registro. Você já ouviu falar essa história? Sabe de algo parecido com isso ou não? Não. Maguila eu conheci, assim, na época já de pugilista, né? Mas muito recente. Inclusive ele frequentava a casa do meu irmão em São Vicente. O filho dele toca saxofone na igreja. Olha só. Entendeu? Em São Paulo. Não sei qual é o bairro, mas ele é músico. Entendeu? E o Maguila também estava frequentando a igreja. Agora já quando eu estava, né? E assim por diante. A trajetória dele dentro da igreja eu não acompanhei, mas eu soube que ele... Tanto é que ele visitava a minha família em São Vicente. Perfeito, perfeitamente. Vou fazer uma colocação para você. Como é que você vê hoje o Vale do Ribeira em 2 aspectos? Primeiro, no esportivo e segundo, no musical. Musical, nós temos aqui um exemplo muito bom aqui em Registro. Né? Nossa banda aqui está excelente. Um maestro super competente, entendeu? Agora virou secretário de cultura, né? Esporte e cultura, parece que é. Não, só cultura. Me parece só cultura. Esporte é um outro menino. É cultura. E, sei lá, Registro tem que ser exemplo para tudo. Tinha que ser exemplo no esporte, na cultura. O esporte sempre teve uns percalços. Eu, quando eu vim para cá, eu trouxe um álbum de algumas coisas que eu consegui registrar, porque eu não fazia questão de registrar, porque eu fazia por prazer. Na vez de eu ir para Santos, por exemplo, participar de eventos para lá, ajudar a organizar, né, eu procurava fazer por aqui, entendeu? Eu cheguei a fazer a São Silvestre em São Vicente, entendeu? Na época do Sebastião lá em São Vicente, eu organizava as coisas para lá, falei, vou organizar na Vale, entendeu? Então foi onde eu quis criar coral aqui, né? Eu peguei não sei se você viu aí, eu recebi o Prêmio Parceiro da Cultura, porque eu criei coral em Miracatu, participava do coral Petoleiro, criei um coral em Peruíbe. Eu não sei por que cargas d'água o secretário cismou de me homenagear, entendeu? Tudo bem, porque eu nunca fiz assim, fiz questão de estar fotografando, registrando, guardando. Então, quando eu vim para cá, inclusive, que eu estava te falando, eu trouxe um álbum com algumas coisas que eu fazia em Miracatu. E o secretário que estava aí, começou a olhar, isso aqui não vai funcionar, me tirando já de... Acho que ele achou que eu estava querendo vir para cá para pegar o lugar dele. Entendeu? Eu fiquei na minha. Aí eu comecei a fazer os eventos através do jornal. Fiz várias eliminatórias, fiz uma eliminatória de concurso de bandas, fiz festival de bandas de fanfarras aqui, tudo patrocinado pelo jornal. A CIAR me ajudou também, o seu Tanaka. A 99, na época, anunciava, lembra? Isso, entendeu? Eu procurei fazer na marra. Perfeito. Trazia as bandas de Baixada, do Alto Vale, tudo para desfilar aqui, agitar o plantão. Certo. Ainda na seara do esporte, tem vou chamar de faceta, se você me permitir, que é o seu lado de correr, né? É um outro amor seu.
Como começou? Veja bem. O que desenvolveu Fiquei nessa área? fiquei 15 anos em Miracatu. Todo fim de ano eu fazia prova pedestre. Santos costumava lotar ônibus de atleta para vir correr em Miracatu. Inclusive chegou a vir até com atletas estrangeiros. Porque como eu fazia no fim do ano o pessoal já fica pensando na São Silvestre de São Paulo. Então a prova que eu fazia em Miracatu, de 10 quilômetros, servia como treino para eles. Sim. Entendeu? Então Perfeito. isso aí repercutiu muito. Depois que eu saí de Miracatu, parou as corridas. Hoje, em julho, eles vão fazer uma prova lá em minha homenagem. Entendeu? Porque eu fui o pioneiro do esporte lá, na parte de... Então o troféu lá vai levar o meu nome, inclusive. Olha Entendeu? só. Acho que é dia 27 de julho, está marcado já. Então, já me avisaram, né? E aqui em Registro, o que marca... Bom, aqui eu cheguei a fazer vários torneios pelo jornal. Copa Comarca de futebol, né, na época do jornal, uma série de... Né, futebol veterano, né? E as duas últimas São Silvestre que teve aqui, foi eu que organizei. Perfeito. TV Tribuna transmitiu, entendeu? E eu fiz tudo na raça também, entendeu? Porque tinha parceiros que, entre aspas, né, que se propôs a ajudar, na hora do pega, sobrou para mim, entendeu? Como eu sou o tipo da pessoa que se eu falar, prometer para você que eu vou fazer uma coisa, eu cumpro. Perfeitamente. Eu me lasquei todo para manter, mas fiz, mas cumpri. Agora, uma coisa que o Daniel está ansioso para perguntar, tem que sempre responder, que o William está ansioso para perguntar, é a questão das abelhas. Como é que é essa história? Fala aí, William. Rapaz, Não, já é isso mesmo. A seara de apicultor é algo interessante, né? o que me levou a fazer o curso de apicultor foi um problema que houve de um camarada que vendia mel falsificado, entendeu? E eu comprava para o meu filho, entendeu? O camarada passava na porta da minha gráfica, sacola cheia de garrafinha de mel. Eu achava que era mel, né? Bem entendido. Aí, num belo dia, eu morava num lugar alto, na frente do campo de futebol lá de cima. Eu sempre perguntava para o camarada onde é que era o apiário dele. Eu queria fazer reportagem para ajudar o cara a crescer mais. E ele sempre saía para a tangente. Meu apiário, tal lugar. Aí aquilo ali. Aí chegou um dia, um belo dia, ele chegou com um rótulo de uma garrafa de mel lá de Sorocaba, a firma. Queria que eu rodasse 12 mil rótulos para ir na minha gráfica. Eu me neguei. Eu ia falsificar. Né? Falei, só rodo com autorização do dono desse. E não fiz. Tudo bem, passou, ele ficou com bronca de mim, porque eu não quis, pagava bem, eu não aceitei. Entendeu? E não aceito propina de ninguém até hoje, graças a Deus, entendeu? Eu vivo daquilo, do meu trabalho, entendeu? Não jamais. Então o que aconteceu? Lá de cima eu vi, lá no meio do mato, a fumacinha. Aí eu fui olhar, quando eu entrei no carreiro assim, estava um Fusca azul, com um capô aberto, cheio de lenha cortada, uma lata dessa de carregar massa, o cara mexendo lá. Aquilo aí me despertou a ideia. Eu olhei no chão, pacote de açúcar cristal e vidros de corante, marca Iceberg. Até a marca eu tenho até hoje na cabeça. Sabor mel. O que você está fazendo aí, rapaz? Tá derretendo um melzinho aqui. Pô, uma lata daquelas, entendeu? Sem higiene nenhuma. Olhei no Ribeirão, que vinha lá do morro, passava pelo restaurante, chiqueiro de porco, passava na beira do campo ali, esse córrego existe até hoje. Lá. A mulher dele lá lavando a garrafinha de água mineral. Ai, ai, ai. Aquilo ali, eu juntei as peças, virei, dei meia volta, fui lá na delegacia. Peguei o policial. Aliás, cheguei na delegacia, o policial, o comandante, o militar lá, que era o comandante era o Jesus Bicudo, o nome dele. Estavam almoçando. Atrapalhei o almoço dele. Cheguei lá no restaurante Rodeio, que era bem de frente à entrada da cidade, onde eu tinha o barracão da gráfica, né? E peguei ele e o policial. Entendi, dois. Chegou lá e deu um flagrante no cara. Juntou tudo, entendeu? Levou para a delegacia, mandou fazer análise do produto, tá? Foi aí que eu percebi o porquê que eu corria com meu filho por várias vezes para o pronto-socorro por causa de disenteria. Foi feita análise no Adolfo Lutz, no Instituto, mais de 1000 coliforme fecal.
Brincadeira. Pelo amor de Deus. Bom, Esse cara está aqui em registro, existe até hoje, fez um bom patrimônio, só vendendo porcaria. é um belo início, né? Porque você Entendeu? fez Eu não uma... vou citar nome porque... Entendeu? Você Não fez algo ofereci- importante para a sociedade, né? Importante. Parabéns. E aí eu fiz o curso lá eu me filiei à Associação Paulista dos Criadores de Abelha Melífera, entendeu? Que é o Apacame. Apacame. Tá. E fui fazer o curso lá em Santana do Parnaíba. Eu e mais um colega lá de Miracatu, entendeu? Fizemos o curso. Todo sábado a gente subia a serra para fazer o curso. Aí fui diplomado. Hoje eu sou capacitado a dar aula de apicultura para quem quiser. Não vou nem cobrar nada também, entendeu? Que maravilha. Você Assim também por é da Apivale e algo muito importante. Você é um colaborador dos Sim, bombeiros sim. quando O você é bombeiro, requisitado para alguma... O bombeiro, se você ligar para o bombeiro e falar que está com problema de enxame na sua casa, ele vai mandar você ligar para mim. Ele vai passar meu contato, você, entendeu? Perfeitamente. Você já pegou algum caso aí complicado, algo Peguei que vários. Hoje difícil eu de- me limito, porque eu vou fazer 79 anos, certo? Agora em outubro. Eu não estou mais para subir em forro de casa, ficar lá de 4 lá, cortando favos, pegando enxame, né? Então é difícil. O segredo é apanhar a rainha, é isso? Não, o segredo é pegar o enxame todo. O enxame. Porque um enxame, veja bem, quando ele chega você tem um enxame, chegou num arbusto, aí bate o desespero no dono da casa, né? Ah, chegou o enxame aqui, tá, sabe? Elas estão descansando. Elas param para descansar. Porque o enxame, ele já sai, quando ele sai da colmeia, porque é uma família a mais que se formou, então às vezes não cabe duas famílias na mesma colmeia. Então eles elegem uma nova rainha e saem em procura de outro lugar. Só que quando ela sai, já tem lugar certo para ir. Entendeu? Para se alojar, para continuar morando lá, trabalhando. Então, elas param para descansar. Fica no máximo 3 dias descansando ali. E nessa parada de descanso é que a gente vai... Do jeito que eu estou aqui, sem equipamento nenhum, se chegar um enxame aqui, desculpe, eu pego uma caixinha de sapato ou uma caixinha de papelão, chego embaixo, se for um galinho de água, eu dou um karatê no galho, cai as abelhas tudo dentro da caixinha, fecho e levo embora. Gostei do karatê. Dou um karatê no galho, E gostei é dessa. coragem. Né? Você entendeu? Porque elas estão ali, Perfeitamente. elas estão preocupadas com a rainha. Legal. A rainha não voa, a rainha é levada. Você pode ver que quando você vê um enxame, ele vai assim, ó. Ele vai, né, vai se revezando. E as abelhas vão ser entrelaçadas, uma na outra. Que interessante. Elas Daniel, carregam. você é especialista no assunto, deixa eu perguntar algo Quase, que é dessa quase. seara aí. Eu já ouvi dizer que a pessoa que tem diabetes, ela corre um grande risco de estar no enxame, porque 3 picadas ali junto pode levar até a morte. É verdade ou é mito? Olha, se for alérgico, com uma picada é o suficiente para fazer o sujeito correr para o Não precisa hospital. ser diabético, qualquer É alérgico. qualquer né? alérgico. Não Mas precisa sendo ser diabético, Eu tem não sei. alguma Eu gravidade? vejo de um no- modo geral. Tá. Não é só o diabético, no caso. Tá certo. Entendeu? Maravilha. E eu já tomei minhas picadas no começo, né? Porque eu tinha um apiário lá em Miracatu e um belo de um sol, rapaz, estava um calor danado. E na época eu tinha meu macacão de brim, entendeu? E o capuz, né? O véu. E tentei me refrescar. No que eu joguei água no meu, que o véu colou. Tomei picada no nariz, e aquele lugar sensível, a lágrima Viram? corria. Como é que eu fiz para sair fora do enxame? Foi ali que eu aprendi a me livrar das abelhas. Eu corri no meio do mato, em zigue-zague, porque a abelha te acompanha pelo cheiro, o teu cheiro. E outra, é um horário que você já está suado. A abelha se irrita com cheiro forte, entendeu? Então, se você quer cuidar de abelha, é de manhã cedo, antes do sol apertar. Normalmente é das 6 da manhã até as 9. Porque as abelhas, inclusive, estão no pasto apícola, estão nas árvores, nas flores. Entendeu? Elas voltam depois das 9, que elas voltam já com a patinha com o pólen e o papo cheio, o estômago cheio de néctar. Para chegar lá na colmeia, passar para as abelhas operárias, né? As abelhas que saem para buscar as flores são o néctar e o pólen são as abelhas campeiras, certo? Aí tem as sentinelas que ficam tomando conta da colmeia, ali na frente. Se tiver algum barulho e tal, elas chegam lá dentro e avisam, né? Primeiro vai em você. Eu começo a te rodear para avisar que você não pode ficar ali, entendeu? Fazendo barulho. Porque a abelha gosta de sossego, Maravilha. entendeu?
Então, é assim, a abelha é um inseto mais, como é que se diz, é mais educado que o homem, vai, o ser humano. Entendeu? Mais limpo, inclusive. Outra coisa, pego um enxame, quando chego lá, boto na caixa. Elas não vão começar a trabalhar enquanto não fazer a faxina na caixa. Se tiver qualquer impureza na caixa, elas jogam para fora. Se tiver uma formiga lá dentro morta, elas arrastam para fora. Se tiver um inseto que ela não consegue tirar, ela vai propolizar. Vai embalsamar aquele inseto para não contaminar a colmeia. É onde tem o própolis, né, para fechar. Chega a ser fascinante, né? É fascinante. Você está produzindo muito mel ainda? Veja bem, eu tenho umas caixinhas lá, entendeu? Agora que eu vou reativar tudo, porque estou arrumando mais tempo para isso, né? Mas eu tenho produção boa, entendeu? E eu tenho próprios também, entendeu? Eu beneficio o próprios, né? Porque o próprios ele vem bruto. Eu dissolvo o próprios no álcool de cereais, que é o álcool puro mesmo, natural para esse tipo de coisa. Álcool de cereais você faz licores, essas coisas todas. Né? É o que eu uso para próprios. Maravilha. Daniel, em 1992 você mudou para Registro, né? Apesar de um grande vínculo com Miracatu. Teve algum motivo aí, alguma motivação para vir para a capital? Veja bem, eu vim para cá, primeiro, o Valdir, há 10 anos atrás, o Valdir Moraes já queria que eu viesse para cá. E segundo, Miracatu, eu fiquei numa condição que se eu saísse candidato, eu me elegeria prefeito. Olha só. Porque pelo trabalho que eu fiz lá, sem pretensão política, sem nada, entendeu? Nunca, todos os eventos que eu fazia, eu não onerava a prefeitura. Entendeu? Eu tinha muito conhecimento, até hoje eu tenho minhas portas abertas no governo, tanto federal, estadual, municipal, entendeu? Então, dentro da Secretaria de Esporte e Turismo do Estado, eu tinha meus contatos lá, tudo que eu precisava, às vezes, para premiação, dos eventos que eu fazia, eu ganhava dela. Entendeu? Tudo. Tanto material esportivo, troféus, medalhas para os eventos que eu fazia. Maravilha. Agora, fale da sua capacidade como goleiro, né? Eu sei que comercial você começou a falar e... Eu, desde pequeno, eu sempre joguei de goleiro, porque talvez fosse herança do meu pai. E eu tinha bronca... Que time você torce, primeiro de tudo? Tem cara de santista. Não. Eu não vou falar, porque de repente... Mas eu... Pode falar, não tem problema, aqui todo mundo fala. Eu tinha bronca quando eu jogava muito futebol na praia. Sei. Né? Que nem eu falei para você, sai às vezes do São Vicente Jornal de sábado, né? De madrugada, de manhã cedo, a gente ia tudo para a praia. Chegar lá, tinha um time já do pessoal que mexia com jornal, com gráfica, né? Eu pensava que eu ia chegar lá e ia correr, porque eu gostava de correr. Eu chegava naquela praça 22 de janeiro ali da Biquinha, o time estava lá. Quando os caras me viam, falaram, opa, já veio o goleiro. Eu falei, pronto, hoje eu não vou correr. Só estava faltando o goleiro. Eu ia para lá e tinha que jogar de goleiro. Bom, com isso, em termos de Vale do Ribeira, graças a Deus, eu sempre tive destaque, né? Entendeu? Nas seleções aqui. Inclusive, em 2006, no Campeonato Regional de Cinquentão, veteraníssimo, né? Eu recebi o troféu de melhor goleiro. Goleiro de menos Você vazado. chegou a jogar com o Tuti, não? Joguei muito no comercial, inclusive, entendeu? Veteranos do comercial. Entendeu? Vários times. E aqui, quando acabava um campeonato veteraníssimo, a turma já fazia fila para me contratar para outro. Entendeu? Com isso, eu joguei veterano Ilha Comprida, Miracatu, Juquiá, Eldorado, e fiz 5 anos em Sete Barras. 5 anos em Sete Barras foi o último. Maravilha. Eu sei que você foi uma das testemunhas oculares da chegada do Dadá Maravilha em 1997, Sim. né? Por todo o seu relacionamento com o comercial. Eu era presidente comercial. Perfeitamente. Como era o sentimento naquela época? A chegada do Dadá, a expectativa era de que realmente Registro teria uma representatividade na primeira divisão do Paulista? Pois é, rapaz, mas é tal negócio. Não sei com que intenção que chegaram aqui. Se era para levantar Era dinheiro. o Jango que estava com ele. Era o Jango. O Jango era tio do Éder Joffre. Entendeu? E o Jango me encontrou aqui, pô. Ele falou, passa por aqui, não sei o quê. Papai. Era o Jango, vinha Granada direto. Sabia que eu era presidente do comercial. Mas nesse período aí, eu passei o comercial para Dona Keiko Shimizu. Ou foi para o médico?
Não, foi para Dona Os Kay. médicos assumiram um tempo, lembra? Não lembro dessa passagem. Você dizia que o Seimaro, como o comercial foi criado dentro do meu jornal, ele chegou lá na redação com o papelada do comercial e falou: o comercial começou aqui e vai morrer aqui. Aí eu falei para ele: doutor, se depender de mim, acho que não vai morrer, não. Estava com o Josué Mendes, entendeu? Aí tal, fui pegar, tal, tinha pepina pra caramba, depois que eu fiquei sabendo. Eu cheguei a vender um carro, tá? Para poder arcar com os compromissos que eu assumi. Dívida na Federação Paulista. E não é O cara brincadeira. mentiu para mim, entendeu? E naquele período ali, chegou o Dadá, tal, aí passei para eles, da Cubara, entendeu? E por último, acho que foi para Dona Keiko Shimizu, que mexe com plantas ornamentais. E dali ela passou para um outro rapazinho também, que eu achava que não ia vingar, e tá lá, o comercial praticamente morto. Que é o Ele Marcos parece que Batalha, não? parece que tá em Monte Alto, se não me engano. O time foi embora daqui. embora. Está Salto, né? alugado. Salto. E o Jango tinha essa seleção paulista de astros, né? É. E me convidou para jogar. Eu joguei com o Dadá, com o Edu, do Santos, com o Lima. Eu tenho foto, tudo isso aí. Diz que Julião, ex-Corinthians, foi técnico também do time, né? Não, eu não lembro. Do comercial? Não. O comercial era o Dadá que ficava... Não, mas antes. Bem antes. Ah, isso Porque não- o comercial começou em 78, ainda com o nome de Tchan. 10 de março. A data eu sei, da fundação. 78, né? Que hoje Seimaro. Ele tinha um bar ali com o nome de Tchan. Isso. E eu sei que esse Julião, que passou pelo Corinthians, foi um dos técnicos, né, precursores aí, obviamente muito antes do Dadá. Passou muita gente, né, para falar bem a verdade, né? Sim. Comercial. E o quesito? O que foi o cerne da questão do comercial praticamente acabar? Ninguém ouve mais falar em comercial. Olha, depois que caiu na mão desse pessoal, desse Marcos Batalha, Foi embora daqui. O time não está nem... ele só visou lucro. Ele formava jogadores aí, vendia para fora, entendeu? E assim por diante. Eu tenho um amigo, um colega meu de Santos, que inclusive o pai dele era professor de educação física na faculdade lá. O apelido dele era Canarinho, aqui no comercial, o Edivaldo. Ele está de técnico na Suíça até hoje. É mesmo? Ele Olha foi para só. lá, está na Suíça, de técnico lá. Esse soube aproveitar, né? E fora isso, eu não tenho assim conhecimento de outros jogadores que foram, né? Tem muita coisa, rapaz. São mais de 60 anos de atividade, entendeu? Só que se a gente É fosse isso ficar aí, batendo William. papo aqui... Sabe o que é, William? É muita coisa que ele faz. Bem feito. A gente faz muita coisa mal Tinha que feita. ser um podcast para cada atividade, ele né? tem muita coisa. Inclusive, essa história das abelhas é fascinante. Eu tenho, de fato, paixão por isso, de abelha. E muita história interessante. Esporte, música, jornalismo. Quer dizer, na verdade, é uma história muito bonita. O Daniel hoje foi uma maravilha para nós. Hoje simplesmente sintetizei um pouco das coisas, porque não dava para falar de tudo. Se falar de tudo, nós vamos ficar 2 dias aqui. A Ah, verdade é essa. fácil. Mas é isso aí. Eu quero já agradecer. Mas antes de encerrar, eu vou contar uma passagem que eu era garoto. Pois não. Eu corria atrás de balão. Só soltava Eu balão. também fiz muito isso. Só que eu parei de correr balão quando eu fui pegar balão dentro do cemitério. Porque eu era alto. E o pessoal, a molecada, vinha tudo com pau para querer quando pegar o ele dá balão. uma taquara. Eu tomei uma taquarada no meio da orelha. Porque eu era alto, fui pegar o balão, os caras eles não conseguiam pegar. Entendeu? Aí foi querendo bater, passou na minha orelha. Foi dali para frente, eu parei Tudo de isso hoje é correr. proibido. Eu corri atrás de balão. Eu corri atrás de boiada em São Vicente também. Antigamente a boiada ia para o matador, tudo a pé, entendeu? Tocada por cavaleiro. E a gente dava graças a Deus quando os bois se espertavam, que eu corria pela cidade afora, e a gente ia ajudar a desatolar boi no canal lá, era uma farra. Aí, Bom, São detalhes que... mas foi maravilhoso. Deu pra gente pegar aí pelo menos um pouquinho, né? Pegar um pouquinho de cada seara aí do Daniel. E agradecer, doutor, mais uma vez, um grande podcast. Agradecer Hildo aí por toda a parte técnica que faz maravilhosamente bem. Por favor, Hildo, seu tchau aí, né? Que já virou tradição. Aí, gente, você que tá assistindo pela primeira vez, é Hildo, parte técnica, tá? E Daniel, suas considerações finais já. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. Muito produtivo, conhecer um pouquinho da sua história, todas as searas que você participou aí. Embora não deu para contar muita coisa, mas quero agradecer o convite.
Fiquei feliz de estar com vocês aqui. Entendi? Para mim foi uma honra estar com o doutor Cristiano, que faz muitos anos que a gente não se via, né, doutor? É. E se precisar novamente de vir aqui para a gente conversar mais, eu estou à disposição. Maravilha. Tá, e muito obrigado, Daniel. Realmente foi muito gostoso esse bate-papo. William e o nosso amigo Hildo. E até a próxima. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar. Semana que vem estamos de volta, certamente. Um abraço.